Veja agora no Jornal da TVTC, Iraci pretende definir secretários no fim de semana. Prefeita diplomada de Montanha destaca que quer nomear técnicos para o primeiro escalão. Tem o destaque policial. Ciclista morre em colisão com moto em Jaguaré. Seminário Estadual de Saúde faz avaliação regional amanhã em São Mateus. E veja também, recursos de conversão de penas beneficiam 5 entidades sociais na cidade. Jaguarense campeão brasileiro de motovelocidade busca patrocínio para brigar pelo título em 2017. Quinta-feira, dia 15 de dezembro, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. A prefeita diplomada Iraci Baltar pretende definir e anunciar os nomes do secretariado neste fim de semana. A perspectiva foi repassada à Rede TC na cerimônia de diplomação, quarta-feira à tarde, na Câmara Municipal, presidida pelo juiz eleitoral Antônio Carlos Faquete Filho. Além do juiz Faquete Filho, a mesa de honra da cerimônia de diplomação foi composta pelo promotor eleitoral Cleander da Cunha Fernandes, que também discursou, o presidente da Câmara de Vereadores, Alfredo Basílio de Almeida, e representante da Polícia Militar, Tenente Novaes. Foram diplomados a prefeita Iraci Baltar, o vice-prefeito Alan Johnny, 9 vereadores eleitos e suplentes. Iraci disse que o secretariado está sendo planejado, observando o perfil técnico dos profissionais. Pessoas que tenham realmente condição de receber uma secretaria numa situação que a gente ainda desconhece, né? Embora a gente esteja no período de transição. Eu tenho recebido a documentação, mas a documentação tem me sido entregue impressa, eu não consegui através de mídia. E você sabe a dificuldade que é para você analisar centenas, milhares quase de documentos manualmente, né? Através só de leitura. Então, eu acredito que o secretariado vai ter um pouquinho de trabalho, assim como eu estou tendo, mas eu preciso da técnica mesmo. Diante do cenário atual do país, Iraci Baltar destaca que os futuros secretários municipais precisam ter experiência, discernimento e proatividade. Que corram atrás dos recursos, dos convênios, de contatos com secretários de Estado e de governo federal, porque a gente precisa hoje ir atrás mesmo de trabalho e de produção. A proposta minha para essa gestão é a mesma proposta que eu vejo para todo o Brasil, né? Você sabe que lá no Congresso a gente está passando pela aprovação da PEC dos gastos e eu acho que nós temos que ir além da PEC dos gastos. A gente tem que reescrever a história do Brasil, né? Porque você sabe que esses grandes grupos que se infiltraram no poder público, até no poder privado, que não tem cor ideológica, mas eles formaram um grupo que, ao invés de visar o bem coletivo, eles usam em nome do Brasil, vamos defender o Brasil, mas na realidade eles defendem os seus próprios interesses. E a gente precisa pensar no coletivo, pensar em fazer, em elaborar, implementar políticas públicas para todos aqueles, toda a população, seja ela brasileira, estadual ou municipal. O vice-prefeito diplomado Alan Johnny disse que, sob a liderança de Iraci Baltar, a nova gestão será uma das melhores que Montanha já teve, priorizando a atenção aos mais necessitados. É só ter dedicação e ser a pessoa que você sempre foi, né? A eleição ela não tem que mudar a sua vida, você tem que fazer dela como a sua vida cotidiana, o normal. Então é tratar as pessoas como pessoas, né, normal, como o seu dia a dia você faz. E aí você vai ganhando o carinho e a confiança da população. São muitos desafios? Ah, com certeza, né? Os desafios são grandes, mas eu tenho certeza que vamos dar um choque de boa gestão nessa cidade e essas barreiras, esses obstáculos vão se tornar pequenos. Não existe caminho sem barreira, né? Sem obstáculo. O que você tem que ter é uma boa administração, cautela, né? e planejar, e com certeza você vai passar esses obstáculos. Hoje foram realizadas as cerimônias de diplomação em Pinheiros e Boa Esperança. Amanhã serão diplomados no Fórum de São Mateus os eleitos em São Mateus às 9h30 da manhã e de Jaguaré às 3 da tarde. Também amanhã às 5 da tarde está marcada a diplomação dos eleitos de Mucurici no Fórum Local, onde também às 6 da tarde será feita a entrega dos diplomas ao prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de Ponto Belo.
O professor Emerson da Silva Nogueira, da Escola Estadual Antônio dos Santos Neves, em Boa Esperança, está entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize, considerado Prêmio Nobel da Educação. Segundo a organização, o Emerson foi escolhido entre milhares de candidatos de 179 países. Apenas 37 nações estão representadas entre os finalistas. O vencedor será anunciado em março do ano que vem, em Dubai, e vai receber $1 milhão. Em 2014, o trabalho de Emerson foi reconhecido com o prêmio CEDU Boas Práticas pela Inovação em Sala de Aula. Além disso, os projetos ambientais do professor de Boa Esperança renderam a ele o Prêmio Educador Nota 10, que é entregue aos 10 melhores professores do Brasil. Chuvas fortes causam inundações e estragos no sul do estado. A Defesa Civil Estadual apresentou informações sobre a situação dos municípios afetados pelas chuvas no sul do Espírito Santo. Ruas estão alagadas, há quedas de barreiras e distritos estão isolados. Muitas famílias estão desalojadas. Um dos municípios mais atingidos é Iconha. Um tecenauta enviou vídeos que mostram a força com que diversas ruas foram inundadas. O rio local encheu e a água barrenta invadiu casas e lojas. A Defesa Civil Municipal ainda está levantando dados sobre as ocorrências. Outros municípios atingidos são Piúma, Castelo, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição do Castelo, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves, Guaçuí, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá, Afonso Cláudio e São José do Calçado. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sexta-feira de tempo nublado com chuvas durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 28 graus. Em Pedro Canário, previsão de chuva durante o dia e a noite. Mínima de 22 e máxima de 27 graus. E você vai ver depois do intervalo, o juiz Leandro assume a assessoria da presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. E também, Seminário Estadual de Saúde faz avaliação regional amanhã em São Mateus. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos, preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofril, sabor a toda prova. A Secretaria Estadual da Saúde dá continuidade ao processo de planificação da atenção à saúde na região norte, com reunião amanhã às 8 horas. Trata-se do Seminário de Avaliação de 2016 e Perspectiva 2017. O local será a Segunda Igreja Batista, no bairro Postoesso. A programação inclui a acolhida e a inscrição dos participantes, seguidas de cerimônia de abertura às 8h30. Na sequência, serão abordados planificação da atenção à saúde e tutoria, experiências da planificação, arte e tutoria do ambulatório e avaliação de 2016 e perspectivas para 2017. A assessoria confirmou hoje a presença do subsecretário estadual de saúde, Fabiano Marili, além de representantes da coordenação da Comissão Intergestora Regional Norte, do CONAS e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, além de gestores municipais, prefeitos e Ministério Público Estadual.
O juiz Leandro Cunha Bernardes da Silveira, que atua na comarca de Pedro Canário, embarcou hoje cedo para Brasília. Ele foi tomar posse como assessor da presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. De acordo com o juiz, a AMB é a maior entidade associativa de magistrados do mundo e reúne 11 mil juízes do Brasil. O juiz Leandro Cunha Bernardes da Silveira é membro do Conselho Deliberativo da Associação dos Magistrados do Espírito Santo. Agora vai assumir a assessoria da presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ele lembrou que já assumiu um cargo na diretoria da AMB, quando em 2013 atuou como diretor adjunto de Infância e Juventude, nomeado na administração do desembargador Henrique Nelson Calandra. Devido à minha atuação na área de Infância e Juventude, ao longo desses 19 anos da magistratura capixaba, eu já havia sido convidado em 2013 pela então administração para integrar a coordenadoria adjunta de Infância e Juventude da AMB. Então tivemos a oportunidade de fazer um trabalho profícuo lá e agora, na nova eleição para a entidade, que se encerrou no dia 11 de novembro, o candidato à presidência é o juiz paulista Jaime de Oliveira, com quem nós já havíamos mantido contato desde então, eu fui honrado com o convite do Dr. Jaime para me somar a esse esforço, figurando na assessoria da presidência. O juiz disse que se sente inspirado para um novo desafio na carreira. Que ela tenha um papel importante no sentido de conciliar o necessária observância e rigor das contas públicas, a transparência com relação aos aspectos da remuneração envolvido, como na verdade já existe, mas também com a preservação, e isso é interesse de toda a sociedade brasileira e nunca apenas da magistratura e do Ministério Público, mas da preservação do papel constitucional que a Constituição de 1988 reservou a essas instituições. Então, como eu fui honrado com o convite para me somar a esse esforço, a minha expectativa é muito grande. O juiz Leandro Cunha Bernardes da Silveira é natural de Vitória e tem 54 anos. Iniciou a carreira na magistratura há 19 anos. Ele atuou como juiz substituto em várias comarcas no norte capixaba e na capital. Foi juiz titular nas comarcas de São Mateus, Nova Venécia e Linhares, além de ter atuado em jurisdição estendida em diversas comarcas de primeira e segunda entrância. Leandro da Silveira exerceu também atividade docente, tendo ministrado cursos lato sensu em Direito Civil e Direito Processual Civil na Escola de Magistratura do Espírito Santo. Atuou em 2014 na Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando recebeu o selo Ouro da Infância e Juventude, concedido pelo CNJ e Unicef em reconhecimento aos tribunais que priorizam ações relacionadas à área. Marilândia, no noroeste capixaba, vai receber uma das barragens que estão sendo construídas para estocar água em regiões afetadas pela estiagem no Espírito Santo. Veja como andam as obras. A seca na região noroeste do estado deixou o cenário assim. A plantação tenta sobreviver ao sol forte. E onde passava o rio, no município de Marilândia, só restou terra. Para ajudar a mudar essa realidade, o governo do Espírito Santo está investindo R$700 mil em reservatório com capacidade de armazenar 90 milhões de litros d'água. As obras da barragem Liberdade, em Marilândia, região noroeste do estado, estão bem adiantadas. A expectativa é que em 6 meses toda essa estrutura esteja pronta. E aí sim, é só esperar pela chuva para encher esse reservatório e ainda dar vazão ao rio que abastece a cidade. Durante o processo de desenvolvimento da obra aqui da barragem, o secretário Tassiano criou um grupo de Zap com várias
pessoas da cidade, com vários cidadãos da cidade, e nesse movimento surgiu a possibilidade de nós diminuirmos, de nós aprofundarmos mais a barragem, né? Diminuirmos a quantidade de terra que existia aqui dentro. Muitas olarias nos ajudaram tirando terra, então sem aumento de custo nenhum, nós não tivemos participação nenhuma nesse processo, foi tudo desenvolvido entre a empresa e a comunidade. Muitas olarias vieram aqui, tiraram a terra para uso deles e o fato de tirar essa terra fez com que nós hoje estivéssemos chegando próximo a 90 mil metros cúbicos de água. Então, imagine só, no projeto inicial previa-se 60 mil. Quando foi feito o levantamento real da obra, que nós chegamos aqui para executar a obra, esses 60 mil caíram para 30 mil. E nós hoje estamos alcançando 90 mil metros cúbicos de água. Isso é uma bênção extraordinária. Marilândia deu um show, Marilândia fez um sucesso extraordinário, criou realmente um fato. É um case de sucesso essa barragem de Marilândia. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Parece que a fé dos produtores que pedem por chuva lá no Morro do Cruzeiro tem dado resultado. A população nem precisou esperar muito. Um dia depois da nossa reportagem passar por Marilândia, a chuva é que chegou. E olha a diferença, olha que cena bonita. A barragem já está cheia e no rio a água voltou a correr. E agora já está valendo. O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que limita os gastos públicos no país. Para o governo, o controle das despesas é o caminho para fazer o país voltar a crescer, retomar a economia e o emprego. Especialistas explicam a importância da medida. Para as contas não ficarem no vermelho, não dá para gastar mais do que se ganha. A regra até pode ser simples, mas está longe de ser seguida à risca pelo governo. Desde 1997, todos os anos, as despesas públicas crescem, em média, 6% acima da inflação. Um governo que não controla seus gastos e, se porventura chega a ter déficits recorrentes, como é o caso no Brasil atualmente, isso é uma fonte de pressão inflacionária inequívoca e de descontrole da situação econômica, porque o governo, que seria a fonte mais segura de investimento, começa a não ser mais assim. Esse risco ele aparece como? Em juros, por exemplo, em câmbio. Tudo isso cria uma desordem na economia que impede o crescimento. A PEC 55 cria esse controle ao limitar o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Como a previsão é retomar o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, o governo vai ter uma poupança maior. Esse valor será usado para controlar a dívida pública, que hoje está em cerca de 70% do PIB. Isso vai permitir a diminuição da taxa de juros, aumentar a competitividade da indústria e impulsionar o aquecimento da economia. A indústria vai poder se financiar ao mesmo custo que os seus concorrentes internacionais se financiam, né? Se você toma um empréstimo, você está produzindo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, você toma empréstimos de 3%, 4% ao ano. No Brasil, você toma empréstimo de 3%, 4% ao mês. Isso é uma concorrência muito desleal. A PEC sinaliza que o governo está empenhado em controlar as contas públicas, o que é fundamental para que empresas e investidores tragam recursos aqui para o país, retomando o crescimento e gerando mais empregos. Durante cerimônia em Brasília, o ministro da Saúde ressaltou que a PEC não coloca um teto para a área, e sim um piso. São os recursos suficientes para o cumprimento dos compromissos que o Ministério tem e, evidentemente, as sobras que temos de recursos se dão a essa austeridade com que nós estamos gerindo o Ministério. Eu acredito que a PEC, para a saúde, ela tem um efeito positivo porque amplia o piso constitucional da saúde e nós estamos já sendo beneficiados com mais recursos. Mas a PEC não anda sozinha. Segundo analistas, é o primeiro passo de uma série de medidas, incluindo a reforma da Previdência, fiscalização e controle de gastos e regulamentação de investimentos. Hoje a gente vive uma situação que no mundo estão sobrando recursos para investimento em infraestrutura. Se a gente fizer uma regulamentação razoável, a gente vai conseguir atrair esses capitais para aumentarem a nossa infraestrutura.
E veja daqui a pouco no Jornal da TVTC, jaguarense campeão brasileiro de motovelocidade busca patrocínio para brigar pelo título em 2017. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Quer saber tudo o que está rolando no mundo da música? Fala aí, galera, sejam bem-vindos mais um NGT Clipes. A vida do seu artista favorito? Novidades de clipes e shows? O seu lugar é aqui. Mergulhe fundo no NGT Clipes. Na NGT, uma nova emoção no ar. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento aí na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988 1625. Um idoso morreu e um jovem ficou ferido numa colisão entre moto e bicicleta. O acidente foi registrado no bairro Irmã Teresa, em Jaguaré. Paloma Tomás. Testemunhas relataram à polícia que Antônio Amorim dos Reis, de 67 anos, estava de bicicleta e conversava com algumas pessoas. Logo depois, ele teria invadido a pista, atravessando na frente de uma moto, provocando a colisão. O idoso foi socorrido e levado para o pronto-socorro de Jaguaré. O motociclista, um rapaz de 19 anos, também foi atendido no local. Devido à gravidade dos ferimentos, o ciclista foi transferido para o Hospital Roberto Silvares. Segundo a Polícia Militar, ele não resistiu e morreu no hospital. O motociclista foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus para prestar esclarecimentos. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. 5 entidades sociais de São Mateus foram beneficiadas com recursos de conversão de penas. O balanço deste ano foi apresentado pelo juiz da Vara de Execuções Penais. O juiz Antônio Carlos Faquete explica que a verba é proveniente de penas pecuniárias, que são uma medida alternativa à prisão. Ele ressalta que os apenados que se enquadram neste procedimento são aqueles que possuem delitos de menor gravidade, com pena de até 4 anos. Só é possível, segundo o artigo 44 e seguinte do Código Penal, a substituição da pena de prisão, que é a privativa de liberdade, por outro tipo de cumprimento de pena, no caso aí seria por restritiva de direitos, né, se o crime não for hediondo, e nem equiparado ao hediondo, e que a pena não seja superior a 4 anos. Então, o juiz que sentencia, o juiz que condena, ele pode fazer essa substituição, e dentre essas restritivas de direitos, ele pode fixar um valor a título de pena pecuniária, certo? E essa pena pecuniária é depositada pelo acusado, pelo réu, em uma conta especial que nós temos no Banestes, né? Isso vai se acumulando, na verdade, durante o tempo, e depois, por força de uma resolução do CNJ, os juízes eles estão na obrigação de doar determinados valores para entidades sociais, para fins sociais, fixando um teto para isso. O juiz destaca que 5 projetos foram aprovados e estão em execução.
Segundo Facchetti, é necessário que os representantes prestem conta dos investimentos feitos com o dinheiro doado. De acordo com o edital, o valor máximo que poderia ser doado era R$ 15 mil. Nós aqui baixamos um edital, ainda no início do ano, fixando o valor de R$ 15 mil como teto máximo, tá certo? E várias entidades apresentaram esses projetos que foram aprovados e muitas delas já receberam esses valores. Só estão executando esses projetos e depois vão ter que prestar contas, né? E aproveitar a oportunidade de dizer para os representantes e representantes dessas entidades que a prestação de conta é importante e a não prestação de contas e a não aprovação dessa prestação de conta implica numa série de situações até desagradáveis para essas pessoas, né? Facchetti adianta que haverá um aumento no teto de doação para o edital de 2017. Destaca também que há critérios para as entidades que se interessarem em apresentar projetos. Nós vamos fixar um teto superior, talvez de 20 ou de 25 mil, certo, para cada entidade, desde que o projeto comporte isso, gaste isso, né? E essas entidades, elas têm necessariamente que estar em kit com as fazendas públicas, municipal, estadual e federal, certo? Senão também não pode, tem que ter CNPJ direitinho, quer dizer, tem que estar regular no mundo das empresas, tá certo? De acordo com o juiz Antônio Carlos Facchetti, foram doados cerca de R$ 75 mil este ano, 15 mil para cada projeto aprovado. As entidades beneficiadas são Centro Cultural Araçá, Associação Casa do Caminho, APAI, Associação Semeando a Liberdade e Sociedade Santa Rita de Cássia, o Lar dos Velhinhos. E agora falando de esporte, os mateenses Marcelo Alves e Wagner Pigatti e o jaguarense Zé Piccoli disputam no próximo domingo o título estadual de motocross. A terceira e última etapa será realizada em Campo Grande, Cariacica. Um dia antes, no sábado, Marcelo e Zé Piccoli também decidem em Rio Bananal o primeiro lugar da Copa Norte de Motocross. Marcelo Alves destaca que no campeonato estadual ele ocupa a primeira colocação da categoria MX4. Na mesma categoria, Wagner Pigatti está em terceiro lugar. Os dois disputam o título com o piloto Itamar de Baixo Guandu, que está na segunda colocação. O jaguarense Zé Piccoli é o vice-líder da categoria MX3 e também disputa o título. A Copa Norte Capixaba já teve 4 etapas. Nesta competição, Marcelo Alves disputa 2 categorias. Na MX3, é vice-líder e briga pelo primeiro lugar com o jaguarense Zé Piccoli, que está na liderança. Na categoria MX4, Marcelo Alves é o líder. Uma temporada para ficar na história. O primeiro ano disputando os campeonatos, Rodrigo Dazzi conquistou os títulos brasileiro, mineiro e paulista de motovelocidade. O jaguarense agora tem novo desafio pela frente: conseguir patrocínio para disputar em 2017 o bicampeonato nacional. Nos campeonatos brasileiro e paulista, Rodrigo disputou a categoria Superbike Light 1000 cilindradas. Em Minas Gerais, a disputa foi na categoria 1000 Stock. Para as conquistas, muita determinação e coragem. O piloto competiu nas etapas por conta própria, para diminuir os custos, porque não tinha recursos suficientes para custear os gastos e ainda pagar a equipe. Mesmo diante das dificuldades, o jaguarense, que chegava aos patrocinadores dizendo que garantia o 5º lugar, surpreendeu. Foi campeão brasileiro e paulista de forma antecipada. O que melhorou a situação foi ter vencido a primeira etapa do brasileiro, que correspondia à segunda etapa do campeonato paulista. A participação foi com a ajuda de amigos. A partir daí, conseguiu parceiros para aliviar um pouco as despesas, que ficavam entre R$ 5 mil e R$ 7 mil por etapa. O piloto campeão Rodrigo Dazzi deixa o telefone de contato para empresas e pessoas físicas que tenham interesse em apoiá-lo com patrocínio. O número do telefone é 99988-1373. E o Jornal da TVT6 está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Obrigado por sua audiência e uma boa noite para você.